Olá, boa tarde. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, está prestando depoimento à CPI da Covid. Araújo, que teve a gestão marcada por desavenças com a China, negou ter feito declarações contra o país, que é um dos mais importantes exportadores mundiais de insumos para vacinas. O ex-ministro chegou a ser alertado pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD, de que deveria falar a verdade. O ex-chanceler disse também que o Itamaraty buscou insumos para a cloroquina no exterior com a participação do presidente Bolsonaro. E ainda, cidades de 4 estados retomam a aplicação da segunda dose da Coronavac, que estava atrasada. A despedida ao MC Kevin, em São Paulo, reúne parentes, amigos e uma multidão de fãs. A polícia do Rio apreendeu celulares e diz que o cantor estava com 2 pessoas antes de cair da sacada de um hotel no domingo. Em São Gonçalo, uma manifestação cobrou respostas para a morte do menino João Pedro, baleado há 1 ano numa ação policial. Uma operação em 18 estados e no Distrito Federal mira o compartilhamento de imagens sexuais de crianças. A cheia do Rio Negro já atinge 15 bairros de Manaus. Mais uma crise humanitária na Europa. Em 2 dias, 6 mil migrantes da África chegaram a nado na cidade espanhola de Ceuta. E a reunião de emergência da União Europeia para pedir um cessar-fogo entre Israel e grupos palestinos. O Jornal Hoje está começando. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, está prestando depoimento na CPI da Covid neste momento. É o 7º depoimento na comissão que apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e também eventual desvio de verbas federais encaminhadas para estados e municípios. Flávia Alvarenga, direto de Brasília ao vivo, acompanha desde cedo, portanto, toda a movimentação da CPI e traz os detalhes agora aqui pra gente. Flávia, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde a todos. No início da sessão, antes de começar o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, os senadores da CPI aprovaram 2 requerimentos de convocação. Um deles para o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, que foi apontado pelo presidente da Pfizer na América Latina na semana passada, Carlos Murilo, por um dos principais articuladores, interlocutores nas negociações para a compra da vacina da Pfizer. E a outra convocação é para o presidente da Conitec, aquela comissão que avalia os medicamentos que devem ser usados pelo SUS, Hélio Angotti. Mas as datas dos depoimentos ainda não foram marcadas. O presidente e o vice-presidente da CPI também anunciaram no início dessa reunião que vão acionar a Polícia Federal, porque eles e outros integrantes da CPI estão recebendo por meio de mensagem de celular ameaças. Esse pedido vai para a Polícia Federal hoje e esse anúncio foi feito das ameaças, segundo o segundo o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede. Durante o depoimento de Ernesto Araújo, ele explicou que deixou o Ministério das Relações Exteriores, isso aconteceu em março desse ano, e ele explicou o seguinte, ele disse que a atuação dele não prejudicou, por exemplo, a relação do Brasil, o recebimento do Brasil do IFA por parte da Índia e da China. Ele negou isso, ele disse que a atuação dele no Ministério das Relações Exteriores não interferiu nisso. O presidente Jair Bolsonaro e os filhos de Jair Bolsonaro já criticaram a China várias vezes. Ernesto Araújo disse nesse depoimento que o Itamaraty agiu durante o período em que ele esteve no cargo como ministro a pedido do Ministério da Saúde, inclusive atuando para a importação da cloroquina. O ex-ministro acabou irritando os senadores da CPI ao informar que ele jamais provocou atrito com a China. Os senadores citaram, inclusive, a troca de mensagens via internet que ocorreu entre o Itamaraty e o embaixador da Índia aqui no Brasil. Citaram um artigo que foi escrito pelo ex-ministro das Relações Exteriores, onde ele critica a China também. Tudo isso foi questionado e rebatido. Ernesto Araújo se defendeu em todas essas vezes. Ele foi cobrado
em relação a isso, principalmente porque há sim atraso no envio do IFA da China para o Brasil, por exemplo, e ele sempre se defende. Além disso, depois começaram as perguntas dos outros membros após o fim da pergunta do relator. A senadora Cátia Abreu também criticou bastante a atuação de Ernesto Araújo no Itamaraty, a relação do Brasil com a China e todos os detalhes, as respostas que foram dadas por Ernesto Araújo, a gente vai ver já, Trali. Volta logo mais então, né, com os principais destaques do depoimento do ex-chanceler brasileiro na CPI da Covid, né, pelo menos até agora. Obrigado e logo mais então a gente volta a se falar. Hoje de madrugada, o Ministério da Saúde começou a distribuir uma nova remessa de vacinas contra a Covid para os estados. Mas em muitos casos só vai ser suficiente para retomar a aplicação da segunda dose que estava atrasada. Em Belo Horizonte teve fila desde cedo. Uma fila tão grande quanto a ansiedade das pessoas, todas querendo completar a imunização contra a Covid tomando a segunda dose da Coronavac. Quase todo dia, né? Procurando saber se ia chegar, se não ia, foi uma angústia, mas graças a Deus estamos aqui. Neste outro posto de vacinação em Belo Horizonte, a banda da Polícia Militar deixou o momento ainda mais especial. Emocionado de alegria, maravilha, feliz demais. Aqui em BH, hoje é a vez dos idosos de 66 anos tomarem a segunda dose da Coronavac. Amanhã, quem tem 65 anos vai ser imunizado. Em todos esses casos, houve atraso na aplicação do reforço da vacina. Alguns idosos já estão esperando há mais de 30 dias. A gente quer libertar, né? Ficar tranquila. Desde a madrugada desta terça-feira, o Ministério da Saúde começou a distribuir 6,4 milhões de doses de vacinas, sendo 4,7 milhões da AstraZeneca, pouco mais de 1 milhão da Coronavac e 647 mil da Pfizer. Em Campo Grande, só quem recebeu a primeira dose no dia 1º de abril poderá receber o reforço hoje. E em Maceió pode tomar a segunda dose da Coronavac as pessoas que deviam ter recebido o reforço no dia 28 de abril. O Piauí retomou a aplicação da segunda dose nos 132 municípios que estavam com reforço da Coronavac atrasado. Santa Catarina recebeu ontem 228 mil doses da vacina AstraZeneca que já estão sendo distribuídas às regionais de saúde e hoje à noite está prevista a chegada de mais um lote da Pfizer. A Fiocruz garante a entrega de vacinas da AstraZeneca até a terceira semana de junho. Neste sábado, a Fundação vai receber mais 2 lotes de insumos que serão usados na produção de 12 milhões de doses. Mas, segundo a Fundação, será preciso interromper a produção na próxima quinta-feira, até a chegada do novo lote de insumos. Já o Instituto Butantan está com a produção da Coronavac suspensa por falta de insumos desde a sexta-feira. A próxima remessa da China só deve chegar no dia 26 de maio, com 4 mil litros de matéria-prima. A quantidade será suficiente para produzir 7 milhões de doses. Mas a entrega do imunizante vai continuar atrasada porque são necessários até 20 dias para que as doses produzidas sejam envasadas e passem pelo controle de qualidade. Nesse cenário de incerteza, quem conseguiu completar a imunização comemora. Muito aliviado e muito feliz, não é? Eu acho que o brasileiro, apesar desse negacionismo e dessa confusão política, está muito mais consciente e mais dono de si, né? Fazendo o que deve e o que precisa. Que bom que eu estou vacinando, mas que ruim que tantas pessoas já morreram por desorganização, por falta de logística, por falta de atenção, por desgoverno. Como a nossa pirâmide é de muito jovem, imagina 66 está com essa filha, imagina quando chegar em 40, em 50, vai ficar 1 ano vacinando. Então é muito triste isso, né? Mas brasileiro tem força, né? Brasileiro vai que vai. Brasileiro tem muita força. E é isso, né? Não pode ter vacina assim a conta-gotas. Tem que chegar com mais quantidade para que a gente consiga rapidamente, né, vacinar a população toda. Estado de São Paulo, por falar nisso, começou a imunizar hoje motoristas e cobradores de ônibus. 165 mil pessoas estão nesse grupo. Você vê aqui comigo já o Felipe Guedes, que está ao vivo e tem outros detalhes aqui direto de São Paulo. Diga, Felipe, bem-vindo, uma boa tarde para você também. Boa tarde, Tralha. Sabe que o pessoal aqui em São Paulo gosta de resolver tudo em shopping, né? Então já resolve, vai ao banco, come e tem vacinação também, posto de vacinação. E os serviços de saúde aqui têm feito um esforço também para não concentrar todo mundo em UBS. Então a vacina da gripe, por exemplo, está sendo aplicada nas escolas. Estamos falando ao vivo de um shopping na zona sul de São Paulo que funciona um mega posto de vacinação de Covid. Como você disse, hoje começou a vacinação de motoristas e cobradores de ônibus.
de manhã encheu isso aqui. Até agora eles já aplicaram quase 300 doses e agora no horário do almoço tem vindo o pessoal também tomar a vacina contra a Covid. Na semana passada no estado eles imunizaram os metroviários e os ferroviários, o pessoal que trabalha no metrô e na companhia de trens. E do público em geral, aqui o estado de São Paulo está vacinando a partir de 50 anos com comorbidades. Então agora o foco a partir de hoje também é a vacinação de motoristas e cobradores de ônibus que estão muito expostos, têm trabalhado na rua todos os dias, né, transportando milhões de pessoas aqui na capital. Então foi uma reivindicação deles que foi atendida pelo Estado. Agora vale a pena lembrar, né, que os estados e municípios eles têm autonomia para decidir a ordem de vacinação entre os grupos. Então vale a pena cada um em seu estado dar uma olhada nas informações oficiais para saber quando é o dia de vacinar, Trali. Boa, Felipe. Obrigado aí pelas informações. Um ótimo trabalho para você. Fala agora de Goiás. Professores começaram a ser vacinados hoje por lá, contra a Covid também. Repórter Honório Jacometo, ao vivo aqui conosco. Honório, bem-vindo, boa tarde. Como é que está a imunização, portanto, aí dos profissionais da educação? Oi, Trali, obrigado, boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, a vacinação de professores e de quem trabalha nas escolas começou em duas cidades, Anápolis e Rio Verde. A imunização é para que as aulas presenciais possam ser retomadas em agosto. Essa ideia, claro, é a intenção. Anápolis é a primeira cidade de Goiás que começou a vacinar os professores. As doses de AstraZeneca começaram a ser aplicadas às 9h30 da manhã de hoje. Lá, cerca de 6 mil profissionais da rede pública e particular serão imunizados. Eles foram cadastrados pela Prefeitura com base nas listas que foram encaminhadas pelas escolas. Em Anápolis, também podem receber esse imunizante pessoas acima de 18 anos, com comorbidades, síndrome de Down e também deficiências permanentes. Quem recebeu a primeira dose de Coronavac lá em Anápolis, até o dia 5 de abril também pode procurar um dos postos para tomar a dose de reforço. Agora eu vou falar da outra cidade, Rio Verde, que também está vacinando 2 mil professores e funcionários de escolas municipais. Eles estão recebendo doses da vacina Pfizer. A vacinação começou hoje às 11 horas da manhã. Na sequência, quem recebe essas doses são os funcionários, são os professores de escolas particulares e também de universidades. A Secretaria de Saúde de Anápolis informou que detentos e também moradores de rua também serão imunizados. Já a imunização desse grupo lá em Rio Verde, só depois, numa outra etapa da campanha. Trali, com você. Valeu, Honório. Brigadão. Ótimo trabalho para você aí em Goiás. Vamos juntos agora, então, dar uma olhada em como é que está a vacinação no nosso país. Últimas 24 horas, portanto. Receberam a primeira dose 507.385 pessoas. Segunda dose, 248.519 pessoas. Total de doses aplicadas em 24 horas, 755.904 doses. Agora você acompanha aqui comigo como é que está, né, no país todo. Primeira dose total até agora, 39.263.416. Esse é o total aplicado no país. Isso corresponde a 18,54% de toda a população brasileira. A segunda dose foi aplicada em 19.423.560 brasileiros. Nem 10% ainda, hein? 9,17% em relação à população. Aliás, ontem fez exatamente 4 meses que a vacinação começou no Brasil, né? E nós, infelizmente, não chegamos ainda nem a 10%, repito, dos vacinados com a segunda dose. Vamos dar uma olhadinha agora no mapa do país. Você vê o andamento da imunização. 24 estados e o Distrito Federal atualizaram as informações. Quanto maior o percentual de vacinados, mais escuro é o tom de azul no mapa. 5 estados que mais aplicaram primeira dose até agora: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e a Bahia. No interior de São Paulo, uma cidade de 63 mil habitantes está completamente em lockdown. Vai ser o mais longo até agora. Desde sábado, os moradores não têm nem transporte coletivo. Supermercados ficaram abertos até ontem, para dar tempo das pessoas comprarem mantimentos. E agora tudo só volta ao normal no dia 30 de maio. Para entrar na cidade, o controle está mais rigoroso. Todos os carros são parados nessas barreiras sanitárias.
Guardas municipais e agentes da saúde exigem o uso de máscara já dentro do carro e avisam quem vem de fora que o comércio está fechado e todos os serviços não essenciais estão suspensos. Um veículo que chega na cidade, a gente para, faz a anotação, pega o nome, um documento e o endereço da pessoa, faz a aferição da temperatura. Qualquer alteração, a gente orienta a pessoa para a gente autorizar a gente chamar o serviço de atendimento médico, encaminha para fazer um exame e a pessoa já sai tranquila da nossa cidade também. A Igreja Matriz de Batatais, no interior de São Paulo, que guarda o maior acervo sacro do pintor Cândido Portinari, também teve que fechar as portas. O lockdown na cidade, que vai até o dia 30 de maio, é o mais longo do estado. O toque de recolher vai das 8 da noite às 5 da manhã. O transporte público está parado. Só farmácias e clínicas médicas podem funcionar. Os supermercados, que abriram normalmente até ontem à noite, hoje ficaram vazios. Eles só podem atender pelo sistema de delivery, mas mesmo assim tiveram poucos pedidos. É um mal necessário, né? Porque as pessoas precisam mesmo ficar em casa e acredito que vai, porque a gente já está vendo a cidade já bem tranquila. Batatais tem 11 leitos de UTI. No momento, a taxa de ocupação é de 100%. A cidade de quase 63 mil habitantes conta muitas vezes com atendimento hospitalar de outras cidades da região, principalmente em casos de maior complexidade. Em maio, a cidade registrou em média 53 casos de Covid por dia, mais que o dobro da média do mês passado. 17 pessoas esperam por uma vaga nas UTIs que estão lotadas, tanto na rede pública quanto nas unidades particulares. Batatais fica na região de Franca, que há mais de um mês está com 100% dos leitos ocupados. E nós sabemos que essas medidas restritivas, elas não vão impor efeito de imediato. Elas serão apenas evidenciadas daqui a 20, 30 dias. Mas o momento, a nossa prioridade foi realmente proteger essas vidas, já que o nosso sistema de saúde já não suportava o atendimento com a mesma qualidade e tão quanto pensando no acesso à região, que tem sido cada vez mais escasso aqui pelo nosso município. Bebedouro, também na região de Ribeirão Preto, também adotou medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus. A partir de quinta-feira, o comércio só vai poder funcionar com o sistema de entrega. Outras duas cidades paulistas já tiveram lockdown. Araraquara, medida durou 10 dias, cidade teve queda de 70% no número de casos diários de Covid. E também São José do Rio Preto, que manteve tudo fechado por 15 dias. E o resultado foi a queda de 69% no registro de novos casos e 60% no número de mortes. Falo agora de uma pesquisa do Datafolha divulgada ontem que mostra que o nível de isolamento social dos brasileiros é o mais baixo desde o começo das restrições para conter o coronavírus. No começo de abril do ano passado, 54% responderam que só saíam de casa quando era inevitável. No meio de abril, 50%, no fim de abril, 53%, em maio, 50%, em junho, 51%, em agosto, 43%, em dezembro, 34%, em janeiro, 33%, em março, 41% e agora 28%. Na primeira pesquisa, 24% disseram que tomavam cuidado, mas ainda saíam de casa para trabalhar ou outras atividades. Depois 26, 27, 35, 34, 44, 54, 53 e março 47. Agora são 63%. 18% responderam que estavam totalmente isolados, sem sair de casa de jeito nenhum. Depois 21, 16, 13, 12, 8, 5, 7, em março 8 e agora 2%. 4% afirmaram que estavam vivendo normalmente, sem mudar nada na rotina, nas duas primeiras pesquisas. Nas 3 pesquisas seguintes, 3, depois 6, 7 em dezembro e janeiro, 4 em março e agora 7%. Datafolha ouviu 2.071 pessoas nos dias 11 e 12 agora de maio. Taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil caiu um pouco essa semana, de acordo com o Imperial College de Londres. A taxa agora é de 0,91, na terça passada estava em 0,96. Isso significa que, em tese, cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 91. Os pesquisadores consideram que os surtos começam a ser controlados quando essa taxa R permanece abaixo de 1 por no mínimo 2 semanas seguidas.
a chance dos números refletirem a realidade é de 95%. Vamos juntos dar uma olhadinha agora como é que está a evolução da pandemia aqui no nosso Brasil. De acordo com os dados divulgados no boletim em 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa, o Brasil teve 1.039 mortes, portanto, nas últimas 24 horas. E agora o total de brasileiros que perderam a vida, 436.862 desde o começo da pandemia. Número de casos agora, em 24 horas, 35.888. Total de casos, desde que começou a pandemia, 15.661.106. Média de casos segue em estabilidade, mas com um aumento de 8% na comparação com 2 semanas atrás. São, em média, 63.868 novos casos por dia. Média de mortes agora aqui para você, completou uma semana com queda, de mais de 15%. Redução aqui de 19% em relação a 14 dias. São, em média, 1.918 óbitos por dia no Brasil. Vamos ao mapa agora para ver como é que está a situação da pandemia nos estados. Goiás é o único que registrou alta, 16%. 8 estados estão em estabilidade, em amarelo que você observa aqui, e em azul, com queda na média móvel de mortes, são 17 estados mais o Distrito Federal. As maiores reduções foram registradas no Acre, com queda de 56%, e no Tocantins, com uma redução de 40%. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. Vamos agora voltar ao Vivo a Brasília. Flávia Alvarenga acompanha o depoimento do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele está falando desde cedo já para a CPI da Covid. Diga, Flávia, bem-vinda de volta. Trali, os senadores estão fazendo várias perguntas. A primeira delas foi saber qual foi a política adotada pelo Ministério das Relações Exteriores quando o vírus começou a se espalhar pelo mundo, quando foi decretada a pandemia. E o ex-ministro Ernesto Araújo disse que foi tudo adotado e alinhado ao Ministério da Saúde, atendendo aos pedidos do Ministério da Saúde. Um dos focos das perguntas dos senadores é a relação do Brasil com a China e com a Índia. Ernesto Araújo disse que ele manteve uma boa relação com esses países, que são os principais fornecedores de IFA, mas a gente sabe que o envio do IFA tem atrasado, o que atrasa, consequentemente, o plano de vacinação. Ele foi questionado por várias manifestações dadas pelo presidente Bolsonaro, e o ex-ministro disse que, para ele, isso não interferiu em relação ao envio do IFA. O presidente Jair Bolsonaro já se manifestou contrário à China, o filho dele já fez postagens contrárias à China, e essa foi uma das perguntas feitas pelos senadores. Isso acabou irritando o presidente da CPI, Omar Aziz, que chamou a atenção do ex-ministro. Então agora a gente vai ver essas perguntas, vamos ouvir as respostas do ex-ministro Ernesto Araújo. Logo no começo da sessão, senadores aliados do Palácio do Planalto tentaram mais uma vez pressionar o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, do MDB. Marcos Duval, do Podemos, defendeu a troca por um relator menos passional. Mas o presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD, disse que não era momento para essa discussão. Logo em seguida, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, começou a falar. Um dos objetivos do depoimento de hoje é ter mais informações sobre o papel do Itamaraty nas negociações para a compra de doses de vacina. Ernesto Araújo citou as ações do Itamaraty durante a gestão dele e a atuação do Ministério na pandemia. Disse que o Brasil manteve uma boa relação com países como Índia e China, principais fornecedores de insumos para a vacina. Graças à qualidade das nossas relações com a Índia, fomos o primeiro país do mundo a receber vacinas exportadas por aquele país.
Graças à relação madura e construtiva com a China, fomos o país do mundo que mais recebeu vacinas e insumos de vacinas fabricados naquele país. Ernesto Araújo deixou o cargo no fim de março, depois de pressão de parlamentares, inclusive da base aliada, que criticaram a atuação dele para trazer vacinas e IFA, matéria-prima para a produção. A pressão veio também dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas. Hoje, o ex-ministro negou que esse tenha sido o motivo. O presidente me manifestou que haviam surgido, a partir de determinados fatos, dificuldades que poderiam dificultar o relacionamento, especificamente com o Senado, e, diante disso, me pediu que colocasse à disposição o cargo, que eu fiz. Ernesto Araújo também disse que, durante a gestão dele, não houve alinhamento com os Estados Unidos, nem conflito com a China. Jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia, de modo que os resultados que nós obtivemos durante a pandemia, na consecução de vacinas e em outros aspectos, eles decorrem de uma política externa que foi implementada de acordo com nossos objetivos, mas que não era uma política de alinhamento automático, como se diz, com os Estados Unidos, nem uma política anti-multilateral, ficou claro isso na nossa participação na COVAX, e nem uma política de enfrentamento com a China. Mas, ao longo da pandemia, Índia e China atrasaram o envio de doses e insumos ao Brasil diversas vezes. Especialistas e parlamentares afirmam que as críticas públicas do presidente Jair Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro e do próprio Ernesto Araújo contribuíram para isso. Em março do ano passado, o então ministro pediu uma retratação do embaixador da China no Brasil, que reagiu a uma postagem de Eduardo Bolsonaro em uma rede social. Na mensagem, o deputado dizia que quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. O embaixador da China exigiu uma retratação e pedidos de desculpas ao povo chinês. Hoje, aos senadores, Ernesto Araújo disse que entendeu que, na ocasião, o embaixador da China tinha se excedido, mas negou que tenha saído em defesa do filho do presidente. Renan Calheiros citou uma declaração em que o presidente Jair Bolsonaro disse que não compraria vacina da China e questionou se o ex-chanceler orientou o presidente. De quem partiu a iniciativa de, naquele momento, desdenhar da Coronavac e buscar outras alternativas. Foi do presidente da República, foi sua, foi de terceiros? Minha certamente não foi, interpretando que houve uma iniciativa nesse sentido, não tomei nem advoguei por nenhuma iniciativa nesse sentido. Não tenho conhecimento de outras pessoas. Em seguida, Ernesto voltou a negar ter feito críticas à China. Como Vossa Senhoria avalia o impacto das suas ações e declarações anti-chinesas em relação à atual carência de insumos para a produção de Coronavac? Senador, se me permite, eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-chinesa. Qual o seu grau de responsabilidade? Perfeito. Como ex-ministro das Relações Exteriores? Perfeito. Minha responsabilidade como ministro, entendo que nenhuma, nada que eu tenha feito pode ser caracterizado levado a qualquer percalço no recebimento de insumos. Após mais uma fala de Ernesto Araújo negando ter gerado atrito com a China, o presidente da CPI reagiu. Omar Aziz lembrou que Ernesto Araújo fez um juramento para falar a verdade. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com o embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo que Vossa Excelência chama de comunavírus, e há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhum desentendimento, nenhuma declaração. Tem várias declarações, está faltando com a verdade. Se o senhor quiser, eu leio aqui alguns trechos que Vossa Excelência escreveu.
Então, até bateu boca com o embaixador chinês. Por isso eu peço a Vossa Excelência que se atenha e precisa ter uma carreira muito bonita. Chegou ao grau mais alto e não pediu, inclusive, Vossa Excelência, que é o oriundo do Itamaraty, não foi ao Supremo pedir para se negar a falar, pelo contrário. Então, senhor Vossa Excelência, por favor, o que nós estamos procurando é a verdade só. Nada pessoal, nada disso. Mas eu tenho que fazer esse alerta para que depois a gente não entre aqui num conflito em que Vossa Excelência nega aquilo que o senhor escreveu. Aí não dá. O título do artigo citado pelo presidente da comissão é "Chegou o comunavírus". O coronavírus faz despertar novamente para o pesadelo comunista. No texto, Ernesto Araújo também criticava o valor que os países estavam dando à Organização Mundial da Saúde e dizia: transferir poderes nacionais à Organização Mundial de Saúde sob pretexto, jamais comprovado, de que um organismo internacional centralizado é mais eficiente para lidar com os problemas do que os países agindo individualmente é apenas o primeiro passo na construção da solidariedade comunista planetária. Na CPI, Ernesto Araújo disse que o artigo não se referia à China. A leitura do artigo deixa isso claro. A China é mencionada apenas lateralmente num ponto do artigo, justamente onde eu comento a tese do escritor. Omar Aziz rebateu o ex-chanceler. Faz isso, ministro, por favor. Como é que não é ofensivo? Se fala em vírus ideológico, se repercute que pode ser uma guerra química, se não sei o quê. Ernesto Araújo negou que as declarações dele ou do presidente Jair Bolsonaro tenham prejudicado a relação com a China e citou números da relação comercial com o país asiático. O que eu digo é que não se pode ver no comércio nenhum indício de uma piora da relação. É claro que o comércio não é necessariamente o único indício da qualidade de uma relação bilateral, mas é um dos indícios. O Brasil tem conseguido ser o país que mais recebe insumos da China. Então, esses são os indícios. Os indícios são de uma relação positiva. O relator da CPI também quis saber sobre a atuação do Itamaraty para importar cloroquina, mesmo após várias entidades médicas aqui do Brasil alertarem para os riscos de efeitos colaterais do uso dele no combate à Covid-19. Ernesto disse que buscou o remédio a pedido do Ministério da Saúde. Houve uma grande corrida aos insumos para hidroxicloroquina e baixou precipitadamente o estoque de cloroquina, fomos informados por isso pelo Ministério da Saúde no Brasil. E, em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina, que já estava contratado. Não me recordo de discutir o assunto, enfim, implementei esse pedido a partir de uma coordenação com o Ministério da Saúde. Mas lembra de alguém que conversou com o senhor para o senhor implementar esse pedido? Esse especificamente? Sim, especificamente. Não me recordo, não. Enfim, não foi exatamente um pedido para implementar esse pedido do Ministério da Saúde, mas o presidente da República, ele, em determinado momento, pediu que o Itamaraty viabilizasse um telefonema dele com o primeiro-ministro. Então houve a participação do presidente da República? Sim. Depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para a CPI da Covid continua e daqui a pouco a gente volta com outros detalhes aqui para você. No Profissão Repórter de hoje, quanto vale o novo auxílio emergencial na mão do trabalhador que perdeu a renda durante a pandemia? Eu convido qualquer pessoa do Brasil para entrar em um supermercado com R$150 para ver o que compra. Eu queria pegar o carrinho. Como pegar o carrinho? Vocês vão comprar, cabem na mão. Na mão. Desde que deixou de receber o auxílio emergencial há 4 meses, Tainá está morando nas ruas com o companheiro e o filho de 2 anos. Eu sinto falta de abrir a torneira, ver aquela água, de você lavar sua loucinha. As pessoas começam a correr. Tem gente que maia aí na fila aí, mano. A senhora vai resolver o que hoje? Caixa tem. Todo mundo aqui caixa tem, pelo visto, né? Agora começou a chover muito. Tá difícil, né? Criança! Hoje, depois de No Limite, no Profissão Repórter.
A Índia voltou a bater recorde no número diário de mortos por Covid. Foram 4.329 mortes registradas em 24 horas. Com essa marca, o país superou o recorde diário de óbitos do Brasil e se aproximou do recorde mundial, que pertence aos Estados Unidos. No dia 12 de janeiro, os Estados Unidos registraram 4.775 mortes por coronavírus. O recorde do Brasil foi no dia 6 de abril, com 4.211 mortes em 24 horas. Ao mesmo tempo em que a Índia sofre com o pior momento da pandemia, um ciclone que chegou ao país deixou 90 desaparecidos depois que uma barcaça afundou. De acordo com a Marinha Indiana, 177 pessoas foram resgatadas. 3 outras embarcações que transportavam cerca de 700 pessoas ainda estão encalhadas. 3 navios de guerra foram enviados para o resgate. Os acidentes ocorreram na costa de Mumbai, a maior cidade da Índia. O ciclone perdeu força depois que chegou ao continente. 12 mortes foram confirmadas até agora nessa tempestade. Uma pesquisa com mais de 8.500 voluntários no Reino Unido constatou que a maioria das pessoas já desenvolve anticorpos cerca de um mês depois de tomar a primeira dose das vacinas da AstraZeneca ou da Pfizer. Você sabe, as duas estão sendo aplicadas aqui no Brasil. Mesmo com esse resultado, os pesquisadores afirmam que não dá para relaxar. Tem que continuar com todos os cuidados necessários e tomar a segunda dose para ter a imunização completa. Vamos juntos agora dar um pulo até Londres para bater um papo ao vivo com a nossa correspondente, a Cecília Malan. Cecília tem detalhes aí desse estudo tão importante. Diga, Cecília, bem-vinda e boa tarde para você aí. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. Olha, essa pesquisa da University College London, aqui de Londres, dentro de 28 a 34 dias após a primeira dose, seja da Pfizer ou da AstraZeneca, 96,42% das pessoas desenvolvem anticorpos. Esse número sobe para 99,08% de 7 a 14 dias depois da segunda dose. Ou seja, as duas vacinas em uso aqui no Reino Unido e aí no Brasil foram igualmente eficazes em desencadear a produção dos anticorpos necessários para combater a Covid-19. Mas vale sempre lembrar que a imunização só fica completa mesmo depois da segunda aplicação. Esse estudo é um dos primeiros a analisar dados do mundo real no Reino Unido e uma das autoras disse que o resultado, a descoberta, é fantástica. Com quase 70% da população adulta já vacinada com uma dose, o país segue com a meta de vacinar todo mundo com mais de 18 anos até meados de julho. Os números estão baixíssimos por aqui, tanto de infecções, hospitalizações e mortes. 5 pessoas perderam a vida ontem por Covid. E apesar da preocupação com a variante indiana, presente em algumas cidades britânicas e possivelmente mais contagiosa, o ministro da Saúde britânico declarou que a doença, está sob controle. E por isso, Trali, eu e os meus colegas repórteres aqui em Londres já podemos trabalhar ao ar livre, em lugar aberto, sem máscara. Uma enorme emoção, um enorme alívio depois de 14 meses. A sensação é de que estamos superando juntos esse terrível pesadelo. Eu não vejo a hora disso acontecer aí no Brasil. Trali. Que bom, Cecília, que ótimo ver você aí emocionada, né? Com esse alívio todo. Dá uma respirada, respira fundo, celebre, comemore. Continue cuidando bem aí da sua saúde e da família. E a gente torce para que esse momento que você retratou ao vivo aqui chegue para nós também no Brasil. Obrigado, viu? É um esforço coletivo que depende, obviamente, da sociedade, especialmente no Brasil, de vacinação em massa. Valeu, Cecília. Brigadão. Um ótimo trabalho. Nos Estados Unidos, cada estado está definindo como é que fica a obrigatoriedade exatamente disso, do uso de máscara. Você viu que na semana passada o Centro de Controle e Prevenção de Doenças liberou as pessoas totalmente vacinadas contra a Covid de usar, portanto, a máscara na maioria dos lugares. E sobre isso vamos conversar ao vivo com a correspondente Raquel Krahenbuhl. Ela está em Washington. A Raquel já tirou a máscara também, está conseguindo respirar com alívio. Ô Raquel, conta pra gente como é que está a implementação, então, dessa nova recomendação por aí, já que varia muito de estado para estado, né? Bem-vinda e boa tarde também.
Boa tarde, Tralha. É exatamente isso. E por conta disso, ainda há confusão na implementação nesses primeiros dias. O governo federal passando a bola para os estados para os negócios jogando de volta para os estados. Aqui em Washington, a prefeita seguiu as diretrizes federais, então os vacinados aqui só precisam usar máscara em poucos lugares, transporte público, escolas, hospitais, mas ela deixou em aberto também para os estabelecimentos comerciais decidirem o que fazer. Vários já retiraram a obrigatoriedade, grandes lojas e supermercados, redes de supermercados, de farmácias também, mas tem outros, como restaurantes, alguns bares que ainda estão exigindo o uso da máscara na área interna. Já vi gente entrando sem e sendo obrigada depois a voltar ali e colocar, Tralha. Agora, aqui também na Casa Branca, quem está completamente imunizado não precisa mais usar a máscara e nem manter o distanciamento físico, assim como também na maior parte do Congresso, com exceção do plenário da Câmara aqui em Washington. Alguns estados americanos resolveram esperar mais. A Califórnia até o dia 15 de junho. O governador quer mais tempo para se preparar para a mudança, enquanto vai avançando mais a vacinação. Uma das preocupações é como garantir que apenas os vacinados vão tirar a máscara, já que o país não tem um sistema de passaporte de vacinação, como acontece em Israel, por exemplo. No estado de Nova York, também a partir de amanhã, as máscaras e o distanciamento físico também não serão mais exigidos para os vacinados. E trarem mais um sinal de que a vida cada vez mais vai voltando ao normal. A grande maratona de Nova York, um dos maiores eventos da cidade, vai acontecer este ano, em novembro, com 33 mil corredores, no lugar de 55 mil, mas vai acontecer. Nova York é um dos 49 dos 50 estados aqui do país, Trali, onde os casos de Covid estão caindo graças à vacinação acelerada. 60% dos adultos já receberam pelo menos uma dose, 37% da população já está completamente imunizada e as mortes por Covid no país também caíram para o nível mais baixo desde abril do ano passado. Então, Trali, muitas boas notícias do lado de cá e espero que logo a gente comece a noticiar isso também aí no Brasil, Trali. Exatamente. Valeu, Raquel. É isso, né? A cura é a vacina. Enquanto não vem vacina para todo mundo, a gente vai tomando todos os cuidados necessários para continuar se protegendo. Obrigado, bom trabalho para você. Sempre é uma alegria tê-la aqui. Chefe da diplomacia da União Europeia pediu agora há pouco um cessar-fogo imediato no conflito entre as forças de defesa de Israel e grupos palestinos na faixa de Gaza. Em Israel, o número de mortos subiu hoje para 12, incluindo 2 imigrantes da Tailândia. Na faixa de Gaza, são 213 mortos, entre eles 61 crianças. Os flashes das bombas confundem o galo. Um novo dia ainda não nasceu na faixa de Gaza. O confronto entre as forças de defesa de Israel e grupos palestinos já dura 9 noites. Os militares israelenses disseram que atingiram 65 alvos, lançadores de foguetes, combatentes e casas de comandantes do Hamas. Mas a série pesada de bombardeios voltou a atingir civis. O presidente Joe Biden deixou claro ontem, num telefonema com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que apoia um cessar-fogo. Hoje, o secretário americano de Estado disse que o povo israelense e o palestino merecem estabilidade. Mas Antony Blinken repetiu que Israel tem o direito de se defender de ataques indiscriminados de foguetes. O porta-voz das Forças de Defesa israelense fez coro. Rony Kaplan disse ao jornal hoje que Israel neutralizou milhares de foguetes palestinos que fariam estragos. Hoje, os militantes do Hamas também dispararam dezenas de foguetes da faixa de Gaza, que pararam no sistema de defesa antimísseis. O presidente da Rússia afirmou que a explosão da tensão entre palestinos e israelenses já causou um grande número de vítimas. Vladimir Putin deixou claro que o fim da violência é imperativo. O presidente francês recebeu o presidente egípcio e o rei da Jordânia para elaborar propostas sobre o fim do conflito. Emmanuel Macron falou que está preocupado. A União Europeia também se reuniu para discutir o conflito entre o governo israelense e grupos palestinos. O chefe da diplomacia do bloco falou em número inaceitável de civis mortos. A Agência das Nações Unidas para Assuntos Humanitários descreve a situação como terrível. A ONU confirmou 91 ataques contra unidades de saúde em territórios palestinos ocupados. O fornecimento de energia na faixa de Gaza dura, na média, 6 horas por dia, por causa dos danos à rede elétrica.
O dono da ótica danificada não acredita em erro de mira. Ele deixa clara a raiva contra o governo israelense. As Nações Unidas contaram mais de 132 prédios destruídos pelos militares de Israel, levando junto mais de 600 moradias. A ONU abriga quase 50 mil refugiados em 58 escolas, onde eles mais aprendem sobre esse conflito sem fim. Tomara que venha um cessar-fogo quanto antes, né? Fala agora de uma briga diplomática entre os governos da Espanha e do Marrocos. Está provocando uma nova crise humanitária com migrantes vindos do norte da África. Pelo menos 6 mil pessoas chegaram a nado nos últimos 2 dias à costa da cidade de Ceuta, no enclave espanhol, no Estreito de Gibraltar, no extremo norte do território marroquino. De acordo com o governo espanhol, cerca de 1.500 são adolescentes. Voluntários da Cruz Vermelha atendiam centenas de imigrantes que desmaiaram de exaustão ao chegar na faixa de areia. Outros eram abordados e detidos por soldados espanhóis, mobilizados para impedir que os recém-chegados entrassem na cidade para depois tentar chegar à Europa. Pelo menos 2.700 pessoas já foram deportadas para o Marrocos. O governo marroquino relaxou o controle das fronteiras como punição à Espanha, numa disputa dos 2 países envolvendo o território do Saara Ocidental, que luta pela independência. E ainda hoje, novas informações do depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo para a CPI da Covid. A seguir, a operação que mira o compartilhamento de imagens sexuais de crianças. Em São Gonçalo, uma manifestação cobrou respostas para a morte do menino João Pedro, baleado há 1 ano numa ação policial. E as investigações e a despedida ao MC Kevin, enterrado hoje pela manhã aqui em São Paulo. Voltamos já já com tudo isso e muito mais. Agora são quase 2h15 pelo horário de Brasília, voltamos ao vivo aqui com você. O corpo do MC Kevin foi enterrado hoje de manhã aqui em São Paulo. Amigos e muitos fãs se aglomeraram durante a noite e a madrugada para se despedir do cantor. A adoração por MC Kevin pode ser medida no tumulto dos fãs. Ontem à noite, na rua onde o cantor cresceu, na Vila Ed, zona norte de São Paulo. Na quadra da escola de samba da Vila Maria, onde foi o velório. E no cemitério, onde o cantor foi enterrado de manhã. Muita gente se aglomerou para conseguir se despedir do músico, ignorando as medidas de proteção contra a Covid. A mãe do cantor passou mal e foi levada para o carro. Emocionada, Deolane Bezerra, esposa de Kevin, foi embora sem dar entrevista. O corpo de Kevin foi enterrado por volta das 10h30 da manhã, mas muitos fãs não quiseram ir embora. Ficaram ao lado do túmulo, rezando pelo músico. MC Kevin era ídolo da periferia aqui na zona norte de São Paulo. Era admirado pelos fãs, adolescentes e também pelos mais jovens que sonhavam com a fama e o sucesso do artista. Alguns fãs lembraram o bordão que MC Kevin costumava usar nas redes sociais. O Andréas e o Vitor são fãs do Kevin e explicam por que o cantor era tão admirado. Para começo de tudo é o esforço que ele teve para chegar onde ele chegou e a humildade que ele tinha, que era muito grande, e uma pessoa que vivia sempre intensamente. Ele veio de uma vida muito dura, ralada. Ele sempre retratou nas músicas dele o que ele passou, o que ele sofria, o tanto que ele ajudou a família dele. E a gente se inspira bastante nisso. Kevin Nascimento Bueno nasceu em 28 de abril de 1998. A família conta que ele primeiro queria ser jogador de futebol, mas logo desistiu. A primeira coisa que ele falou pra mim foi assim: tia, eu não vou ser mais jogador de futebol, eu vou ser funkeiro. Eu falei, filha, sério? Eu falei pra ele, filho, siga o que você quiser. Kevin era família. Não era só família pra família dele, ele era família pra família de qualquer um que precisasse. MC Kevin fez sucesso com músicas como O Menino que Encantou a Quebrada. O menino encantou a quebrada. E Pra Inveja é Tchau. Pra inveja é tchau, tchau. Já foi. Aos 23 anos, já era um dos maiores artistas do funk paulista. Somadas, suas músicas na internet foram ouvidas mais de 1 bilhão de vezes. O apelido Menino Maluquinho do funk fala muito sobre o jovem descrito como hiperativo e explosivo.
Há 2 anos, a família do cantor contratou o empresário Ângelo Canuto para ser um mentor do MC. Fui apresentando para ele alguns livros, algumas ideias, né, colocando que na vida não existia só um caminho, existiam diversas opções sobre as mesmas coisas, que bastasse ter o discernimento para uma boa escolha. E aí acabou culminando nessa tragédia, né, nosso primeiro evento solo, né, numa carreira individual, sem uma empresa por trás, tendo a sua própria empresa, né, tendo a sua independência. Nesse primeiro trabalho acabou acontecendo essa tragédia. MC Kevin tinha uma relação muito forte com os fãs nas redes sociais. Nessa publicação no começo do mês, ele agradecia o carinho dos fãs. Se dizia grato e avisava quem está esperando música dele que ficasse ligado que o novo álbum estava quase pronto. 3 dias depois, publicou que estava em Cancún e tinha acabado de sair o videoclipe do canal dele e anunciava: dá um gostinho do que vem por aí antes do álbum. Espero que gostem, eu mesmo que produzi a parada, eu que fiz tudo, clipe, tudo. Obrigado, meu Deus, por tudo. Esse sempre foi meu sonho, um dia lançar meu próprio bagulho. Muito feliz. No dia seguinte, anunciou nas redes sociais o lançamento do clipe Favelado Vencedor, no canal dele no YouTube. Compartilhem muito, comentem muito. Amo vocês, dizia MC Kevin na publicação. Vários artistas postaram mensagens se despedindo dele. Jojo Todinho, MC Guimê e MC Kevinho. O jogador Neymar disse que queria conhecer o cantor nas férias, mas não deu tempo. Kevin também era respeitado por artistas de outros gêneros. Até gravou uma música com Thiago Castanho, guitarrista do Charlie Brown Jr., uma das maiores do rock nacional. MC PH e MC Ig começaram a carreira junto com Kevin. Contam que o amigo não era só talentoso, era também generoso. Que ele pôde estender a mão, ele estendeu, entendeu? Essa é a verdade. Sempre um moleque alegre, um moleque contente, extrovertido, brincava com todo mundo, até mesmo quem não conhecia ele, quem ele mesmo não conhecia. É um moleque que tinha uma energia, uma felicidade, uma alegria contagiosa, tá ligado? Para o mentor, que acabou virando amigo, a curta trajetória de MC Kevin marcou a música brasileira. Kevin, na sua simplicidade, com pouco estudo, com 23 anos de idade, conseguiu chegar em Dubai, né, conseguiu ir para Cancún, conseguiu cuidar da sua família com 23 anos de idade e mudar toda uma trajetória que o sistema impõe para os jovens periféricos, né? Ele deixou uma mensagem que nunca vai ser apagada. Mais uma vez aqui fica registrado o nosso sentimento de pesar para a família dele, né? Para os fãs, para os amigos também. Em relação às aglomerações na despedida, o MC Kevin, a Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo disse que a Polícia Militar presta apoio para as fiscalizações quando ela é acionada e que não foi chamada nesse caso. Vamos agora saber como é que estão as investigações aí da morte do MC Kevin. A polícia apreendeu 5 aparelhos de celular de pessoas que estiveram com ele no dia em que o cantor caiu da sacada do hotel no Rio de Janeiro. Vamos ao vivo até o Rio então com a repórter Marina Araújo, que tem todos os detalhes aí. Diga, Marina, bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Tralli. Boa tarde a todos. Olha, o delegado Henrique Damasceno, que é o responsável pelo caso, apreendeu, sim, 5 aparelhos, entre eles o da modelo Bianca Domingues e do funkeiro Vitor Fontenelle. A polícia disse que Bianca contou que conheceu o MC Kevin e o amigo dele, o Vitor, no quiosque da Orla e foi com os dois para o quarto 502 do hotel de onde o Kevin caiu, aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A Bianca relatou ter mantido relações sexuais com o cantor e depois que ela teria ido com Kevin para a varanda e que, com receio da mulher dele chegar, o MC teria tentado pular para a varanda de um outro apartamento e caiu. Isso aconteceu por volta de 7 da noite de domingo. Vamos relembrar o caso. Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, de 23 anos, veio ao Rio para fazer um show no sábado numa boate na zona norte da cidade. Segundo a prefeitura, foi um evento clandestino. Ele estava hospedado com a esposa, a advogada Deolane Bezerra, no quarto 1305 deste hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Mas ele caiu da varanda do quarto de amigos no 5º andar por volta de 7 da noite de domingo.
MC Kevin foi encontrado entre a área da piscina e o bar do hotel. Ele foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu. O funkeiro se casou há 2 semanas no México com Deolane. Ela fez um post com uma foto do casamento e disse: "Esperei 33 anos para ser feliz e você me abandona? Não é justo você partir assim." Olha, segundo a polícia, testemunhas disseram que MC Kevin consumiu drogas e bebida alcoólica durante o fim de semana. Aí a polícia pediu ao Instituto Médico Legal um exame toxicológico do corpo do artista. A perícia foi feita nos 2 quartos e no local onde MC Kevin caiu. Tralha. Obrigado, Marina. Vamos aguardar, portanto, aí a conclusão, dessa investigação toda. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E manifestações lembraram hoje, também no Rio de Janeiro, que faz 1 ano que o menino João Pedro foi morto com um tiro de fuzil dentro de casa durante uma operação policial. Até agora ninguém foi culpado nem acusado pela morte dessa criança. Parentes e amigos se reuniram em São Gonçalo, cidade onde João Pedro morava com os pais na região metropolitana do Rio. Foi uma homenagem com muita tristeza e também um protesto cheio de indignação. Ainda não se tem respostas a nenhuma das perguntas feitas há 1 ano, quando o menino João Pedro foi atingido por um tiro de fuzil dentro de casa. A gente acaba tendo que deixar o nosso luto e partir para a luta, né? E até quando, as famílias vão ter que sofrer dessa forma? Na Zona Sul, na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, outra manifestação cobrava a mesma coisa, a apuração do crime. As organizações Rio de Paz e Change.org colocaram uma faixa pedindo respostas e justiça. Esta foi a última conversa do adolescente. Ele falava com a tia, momentos antes de ser baleado. Tia. Ô João, fica calmo, pelo amor de Deus. Olha só, não me saia daí de dentro. Se a polícia chamar alguém, vocês atendem de boa. João, fala comigo, João. Policiais invadiram a casa onde João Pedro Matos, de 14 anos, e outros adolescentes estavam no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Segundo testemunhas, chegaram atirando. Nas paredes da casa, contaram mais de 70 marcas de tiros. João Pedro foi baleado na barriga. A polícia socorreu o adolescente, mas a família não foi avisada. Só soube da morte 17 horas depois, no IML. Na época, a polícia afirmou que seguranças dos traficantes tentaram fugir pulando o muro da casa, dispararam contra os policiais e arremessaram granadas na direção dos agentes. A operação contava com um helicóptero, policiais civis da Coordenadoria de Operações Especiais e tinha o apoio da Polícia Federal, mas não prendeu nenhum suspeito. As investigações ainda estão longe de ser concluídas. A reconstituição do crime foi feita por peritos da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual em outubro, 5 meses depois da operação policial. E até agora, os laudos ainda não foram divulgados. 1 ano se passou e, por enquanto, ninguém foi responsabilizado pelo que aconteceu. A Defensoria Pública do Rio critica a demora na conclusão do inquérito. Não consigo vislumbrar nenhuma razão que justifique o laudo da reconstituição da reprodução simulado ainda não tenha sido juntado aos autos. É muito grave que os familiares, a sociedade, não tenham recebido nenhuma resposta concreta até o momento. Ontem, o Ministério Público Federal decidiu reabrir a investigação criminal para apurar especificamente a responsabilidade da Polícia Federal no caso. Os procuradores haviam suspendido as investigações federais por entenderem que apenas policiais civis eram suspeitos. A Polícia Civil do Rio diz que as investigações estão em andamento e que aguarda 2 laudos do Ministério Público, entre eles o da reconstituição do caso, para anexar ao inquérito. Os policiais investigados permanecem trabalhando. Segundo a Polícia Civil, não há impedimento legal para que continuem participando das operações. Há 1 ano, a família de João Pedro sofre. O Estado, nós sabemos que foi feito para nos proteger. É um cidadão de bem. E o João Pedro era um cidadão de bem. O Estado não fez isso com o João Pedro. O Estado matou o João Pedro.
A Secretaria de Estado da Polícia Civil do Rio diz que a reprodução simulada do caso foi feita em conjunto com peritos do Ministério Público e que aguarda o laudo deles para anexar ao inquérito. A Secretaria diz também que espera outro laudo referente a uma contraperícia de balística nas armas apreendidas, que foi pedida para a Polícia Civil aqui de São Paulo. O Ministério Público do Rio afirmou que aguarda o relatório final do inquérito da Delegacia de Homicídios para concluir, então, o laudo da reconstituição. E que a perspectiva é que as investigações conduzam para a justiça todos os envolvidos. O pai do menino Henri Leniel Borel e a avó paterna do garoto, Noemi Camargo, receberam uma carta do Vaticano com uma mensagem do Papa Francisco. O Papa prestou solidariedade pela morte da criança em março. Sobre isso, eu converso ao vivo com o repórter Diego Aidar, que está no Rio de Janeiro. Diego, bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. A carta chega como um carinho, um abraço apertado do Papa Francisco à família. O documento é assinado pelo assessor de Assuntos Gerais da Secretaria do Vaticano. A gente tem alguns trechos aqui, vamos ver juntos. Um deles diz o seguinte: é quase um milagre que uma pessoa ferida como o senhor Leniel e a senhora Noemi possa encontrar a coragem de recusar ter ódio e o afastar do seu coração. Mas é um milagre que lhe permite viver em paz e ajudar a si mesmo, ajudar a salvar o mundo de si mesmo. No final, uma bênção do Papa. O Papa Francisco concede-lhes a bênção apostólica. Valho-me do ensejo para lhe testemunhar meus sentimentos de fraterna estima em Cristo Senhor. A carta foi uma resposta à tia de Leniel, que escreveu para o Papa contando toda a história. Enquanto recebe esse carinho do Papa Francisco, a família continua de olho no andamento do caso. A Justiça já aceitou a denúncia do Ministério Público e decretou a prisão preventiva, sem prazo, do vereador Jairim, padrasto, e de Monique Medeiros, mãe de Henri. Os dois foram indiciados por homicídio duplamente qualificado, com emprego de tortura sem chance de defesa da vítima e também por atrapalhar as investigações. Enquanto isso, na Câmara Municipal, a Comissão de Ética dá seguimento aos trabalhos numa representação que pode terminar aí com o Jairinho perdendo o cargo de vereador. Agora, nessa sexta-feira, Trali, vence o prazo para a defesa de Jairinho se manifestar. As defesas de Jairinho e de Monique vêm negando a participação deles nesse caso. Trali. Obrigado, Diego. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral Eleitoral pediu que a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro adotem medidas de proteção urgentes para a vereadora de Niterói, Beni Brioli, do PSOL. Beni Brioli é a primeira parlamentar trans eleita na cidade de Niterói. Na semana passada, ela disse numa rede social que precisou sair temporariamente do país por conta de ameaças à sua integridade física. E mostrou um e-mail em que o remetente afirma que, se ela não renunciar, vai comprar uma pistola para matá-la. O criminoso escreveu ainda: "Vou te matar do mesmo jeito que meu grupo matou a Marielle." Em março, a vereadora denunciou que tinha sido agredida por um colega da Câmara, o vereador Douglas Gomes, do PTC. Ele diz que está sendo vítima de calúnia e difamação e que registrou na polícia uma ocorrência por falsa comunicação de crime. O vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góes, determinou que, além de providenciar proteção para a vereadora, as autoridades devem apurar os fatos narrados por ela. A Polícia Civil faz hoje uma operação contra uma rede de pedófilos em 18 estados e também no Distrito Federal. De acordo com a polícia, crimes de exploração sexual contra menores tiveram um aumento durante a pandemia. Vamos ao vivo até o Rio de Janeiro com a repórter Lívia Torres, que tem todos os detalhes da operação. Lívia, bem-vinda, boa tarde. Já terminou essa operação ou ainda está em andamento? Ainda não, Trali. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa operação começou bem cedo, antes das 6 horas da manhã, e deve acabar só depois das 6 horas da noite. Ao todo, estão sendo cumpridos 68 mandados de busca e apreensão em 18 estados, além do Distrito Federal. E só aqui no Rio de Janeiro, 5 pessoas foram presas em flagrante. A polícia apreendeu material com imagens de abuso e exploração sexual de crianças. Se condenadas, essas pessoas podem pegar até 4
4 anos de prisão. Entre o material apreendido estão telefones celulares, computadores, DVDs, fitas cassete, um tablet e uma pistola. Agora esse material vai ser todo periciado. A investigação dessa operação durou 1 ano e, segundo o delegado responsável, o material que foi encontrado nesse tempo é estarrecedor. E essa operação ela acontece justamente hoje, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dados do Instituto de Segurança Pública aqui no Rio de Janeiro dizem que 591 casos de estupro foram registrados apenas nos 3 primeiros meses desse ano e que isso significa mais de 6 casos por dia. Um crime abominável, como disse o delegado, isso tudo é estarrecedor. Tralli, volto com você. Valeu, Lívia, obrigado, né? E a gente espera que a sociedade como um todo, né, faça um combate aí desses crimes sexuais contra crianças, né? Tem muita conexão internacional, tem muita receptação desse material todo, tem que ter um esforço aí das polícias, não só no Brasil, como no mundo. Obrigado, viu? Bom trabalho para você aí no Rio. Madrugada foi de terror em Salvador, em mais um ataque a banco, 25º na Bahia só esse ano. Moradores contaram que foram muitas explosões, tiros, durante o assalto a uma agência da Caixa Econômica. O banco ficou bem destruído, o teto desabou. De acordo com a polícia, os criminosos fizeram reféns durante essa ação. Pelo menos 10 ladrões participaram, fugiram em 2 carros, ainda não foram presos e os reféns foram liberados. Não há relato de feridos. O caso vai ser investigado agora pela Polícia Federal. E uma operação da Polícia Federal já prendeu até agora 28 pessoas suspeitas de participar de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas, que agia dentro do aeroporto internacional aqui de São Paulo, em Guarulhos. Os alvos dos policiais federais eram funcionários e ex-funcionários de companhias aéreas e de empresas que atuam no maior aeroporto do país. Eles saíram hoje para cumprir 53 mandados de busca e apreensão e 34 de prisão. Os policiais chegaram até os criminosos analisando as imagens das câmeras de monitoramento do Aeroporto Internacional de São Paulo. Segundo a polícia, elas mostram uma parte da quadrilha que levava malas cheias de cocaína para dentro do aeroporto. De acordo com as investigações, os criminosos despachavam as malas com a droga na área restrita, sem passar pelo raio-x. Na área de inspeção e transporte, a outra parte da quadrilha trocava as etiquetas, tirava das bagagens dos passageiros e colocava nas bagagens com a droga. A partir daí, a cocaína seguia para a Alemanha, Portugal, Holanda e África do Sul. Fazendo uso de uniformes falsos para conseguir esse despacho, às vezes traziam as drogas junto de crianças muito jovens para não chamar atenção. Uma parte do grupo atuava de maneira a ou colocar uma etiqueta que eles chamam de rush, que você preenche a mão, ou eles tiravam a etiqueta de malas legalmente despachadas para pôr nas malas com droga. Os policiais investigaram pelo menos 20 situações em que os criminosos conseguiram embarcar as malas com cocaína. Segundo a investigação, parte da droga foi interceptada aqui no Brasil e também no exterior, com a cooperação das polícias dos outros países. De novembro de 2019 a abril deste ano, os policiais apreenderam cerca de 1,5 toneladas de cocaína. Segundo a polícia, um dos suspeitos chamou a atenção por ter uma frota de 19 carros que ele alugava para motoristas de aplicativo. Patrimônio incompatível com o salário dele no aeroporto de R$ 1.500. Ao todo, são 61 pessoas investigadas ou que foram presas no curso da operação. Essa é a maior operação que foi feita até agora no aeroporto de Guarulhos, voltado a atacar essas organizações que atuam na logística do tráfico, na logística voltada para introduzir drogas em aeronaves, pessoas que são funcionários do aeroporto, que têm acessos privilegiados, que têm conhecimento do sistema de segurança do aeroporto, que fazem uso desse conhecimento com o objetivo de burlar a fiscalização tanto da polícia quanto do operador aeroportuário para enviar substância entorpecente para o exterior. Você vê como é fundamental, né, ter segurança, vigilância redobrada aí nesses aeroportos. Concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, que é a Gru Airport, diz que o caso é inteiramente conduzido pelas autoridades competentes e que está à disposição para colaborar fornecendo informações exigidas.
Veja daqui a pouco novas informações sobre o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para a CPI da Covid. A cheia do Rio Negro, no Amazonas. A falta de chuvas na região metropolitana de Curitiba. E a previsão do tempo para todo o Brasil. Voltamos já já. Pelo horário de Brasília, 2h40 agora. Estamos ao vivo sempre aqui com você. Ministério da Economia aumentou a expectativa de crescimento da economia brasileira neste ano, de 3,2% para 3,5%. A informação foi divulgada no boletim macrofiscal da Secretaria de Política Econômica. Para o ano que vem, a previsão foi mantida em 2,5%. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no país num determinado período e serve para medir a evolução da economia. A projeção da inflação foi elevada de 4,42% para 5,05% agora em 2021. Para o ano que vem, a estimativa para a inflação permaneceu em 3,5%. A cheia do Rio Negro mudou a rotina de muitas famílias em Manaus. Algumas tiveram que abandonar a própria casa para viver em barcos. A floresta alagada fez essa praia sumir na região metropolitana de Manaus e fez até pescador parar na beira dessa estrada em Cacaupireira, também na região metropolitana da capital. A cena inusitada é um sinal de que o rio está cada vez mais alto. Aqui, só pontes, muitas delas frágeis, ajudam a sair de casa. E quando acaba a madeira, o jeito é improvisar ou enfrentar a água. Em alguns pontos, uma única tábua é a passagem. Aqui eu já vou enfiando o pé na água mesmo, porque a ponte aqui já foi pro fundo. Vamos subir aqui, tentar se equilibrar. Eu vou visitar aqui, ó, a casa da Dona Olga. Agora eu vou entrar pela janela. Pela janela, isso. Porque pela porta não dá mais. Não dá não, mas... Olha só como é que a Dona Olga tá vivendo aqui, gente. A casa tá toda alagada. A senhora de 71 anos perdeu quase tudo. Foi preciso a madeira e eu tive que vender minha máquina de lavar, a minha botija de gás. Famílias tentam salvar o que têm. Quase 24 mil pessoas já foram afetadas pela cheia do Rio Negro em Manaus. Seu Marçal foi para dentro d'água em busca de madeira. Aproveitou uma parte da antiga casa para construir essa pequena moradia flutuante. O que eu fiz provisório isso aqui. Eu já fiz dentro d'água também, não é bem seguro, entendeu? É porque passa lancha aqui, a gente pede para eles moderar, passar mais devagarzinho. Em outro ponto da capital, a água já mudou a vida de muita gente. Essa casa está praticamente toda no fundo. A água já está bem próxima ao telhado e a família teve que se mudar para esse barco aqui. Eles conseguiram salvar alguns móveis, alguns objetos, estão morando aqui de forma improvisada, se dividindo nesse pouco espaço até que possam voltar para casa. Conseguimos esse barco para morar nele porque aqui está difícil. Seu Miro já não consegue mais ir trabalhar. Eu faço catraia, mas agora eu venho pra cá ver esse barco. Ela tem problema de epilepsia, não pode ela ficar sozinha de vez em quando. Meia-noite, 2 horas da manhã, por aqui dá uma olhada. Aqui não é vida, não. O Rio Negro já chegou à área desse prédio histórico da Alfândega, no centro. Em outro ponto de Manaus, Dona Nizomar teve que ir para o 2º andar, mas quase tudo ficou na parte de baixo da casa. Do assoalho pro chão ele tem mais de 10 metros. O meu maior medo é de as crianças caírem na água. A casa desabar com nós, quando dá tempo, a água fica forte, ela balança as casas. Quando está tempo forte, a água balança. A água é muito forte e as casas ficam tombando, uma para um lado, outra para outra. Não tem para onde ir, todo mundo está aguentando aqui mesmo. Sufoco, né, gente? Prefeitura de Manaus diz que vai pagar auxílio aluguel por 2 meses para as famílias atingidas pelas cheias e que está distribuindo cestas básicas, colchões e também redes. O governo do Amazonas informou que também enviou ajuda humanitária e que instalou 19 unidades de tratamento de água e 3 aparelhos purificadores nas cidades atingidas.
Na região metropolitana de Curitiba, a situação é bem diferente. Moradores convivem há mais de um ano com o rodízio de abastecimento de água. Dia de chuva virou cena rara por aqui. A situação de emergência hídrica já dura um ano no Paraná. E é ainda mais grave em Curitiba e região metropolitana. O mês de abril foi o mais seco em 20 anos. Choveu o equivalente a 12% da média histórica. Pouca chuva, pouca água nos reservatórios. E o resultado atinge 3.600.000 pessoas. Desde março do ano passado, os moradores convivem com rodízio no fornecimento de água, o mais longo até hoje no Paraná. A empresa responsável pelo abastecimento diz que o rodízio só termina quando o nível dos reservatórios atingir 80%. Hoje está em 54%. A esperança é que maio continue chuvoso. Até agora, em 2 dias, já choveu mais da metade do esperado para o mês inteiro. Certamente, em algum momento, as chuvas retornarão de forma regular, mas não podemos mais pensar dessa forma. O que nós notamos que a população tem nos ajudado é uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura. Jean aprendeu a usar menos água e até o valor da conta caiu. Para economizar, ele fez a família reduzir o tempo de banho e também construiu essa cisterna. Uso para regar as plantas, às vezes para lavar uma calçada. Para não desperdiçar água potável. Para não desperdiçar água potável, água tratada. E quem flagrar o vizinho usando água demais, sem necessidade, pode avisar a empresa de saneamento que tem um canal para receber denúncias. O Alerta Água recebe mensagens por um aplicativo. Já foram mais de 13.000 denúncias, 80% envolvendo residências. A empresa manda uma carta educativa sobre o uso consciente da água ou telefona para o consumidor. Dá certo em 70% das situações. Em outros casos, os técnicos fazem uma visita para alertar sobre o desperdício. Todos temos que participar e ajudar, né? Porque, enfim, se eu consumo demais ou se eu desperdiço, não é só a mim que isso afeta. É o meu vizinho e outras pessoas da comunidade. Temos que cuidar, temos que cuidar. E cada dia que passa a água vai ficando mais cara, né? Mais difícil de captar, de tratar em todos os sentidos. Anne Lotterman, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Tralli. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Será que vem uma chuva boa em Curitiba para aliviar esse pessoal que está com rodízio de água? Pois é, Tralli. O negócio é o seguinte, até quinta-feira o tempo vai seguir firme em Curitiba. Na sexta e no fim de semana pode chover, mas não é 1 ou 2 dias de chuva que vão abastecer os reservatórios. É necessário chuva constante e regular. Agora não é só em Curitiba. Outras áreas do sul do país também estão sendo afetadas pela estiagem. Porto Alegre, por exemplo, também está com pouca chuva. Nesse mês até agora foram só 39 milímetros e a média do mês todo é 118. Em Bagé, na região da Campanha Gaúcha, se não chover nos próximos dias, a cidade vai precisar racionar água ainda nesse mês. O principal reservatório da cidade, o Sangarrasa, está com quase 6 metros abaixo do normal. Se baixar mais 1 metro, o abastecimento de água na cidade pode entrar em colapso. Hoje não chove na capital gaúcha, a máxima prevista é de 20 graus. Curitiba ainda terá uma tarde com variação de nuvens, agora nenhuma nuvem no céu, máxima de 20 graus também. Em São Paulo, a máxima só deve chegar aos 21 graus com garoa ao longo da tarde e noite. Rio de Janeiro, 27 com chuva fraca, tempo firme em Belo Horizonte com 26, Salvador, 29 e Cuiabá, calorão de 35 graus. A chuva segue concentrada no norte do país, em Boa Vista, Manaus e Macapá, onde a temperatura fica entre 29 e 31 graus. No Nordeste, ela já perde força. São Luís e Natal ainda chove, mas aí já num volume bem menor, viu, Tralli? Anne, amanhã, quarta-feira, quem é que vai precisar de guarda-chuva ainda? Quem está no norte e no nordeste, viu, Tralli? Olha só, toda essa área verde aqui no nosso mapa, que pega justamente grande parte da região norte e até a faixa aqui do litoral do nordeste, ainda tem previsão de chuva. Mas é o sol quem vai comandar o dia todo. O tempo fica firme desde o Rio Grande do Sul até o interior do Rio Grande do Norte. E nessa área toda, a umidade também fica bem baixa, podendo ficar
para baixo dos 30%, onde o nosso mapa está mais laranja, meio avermelhado, que pega justamente o centro-oeste até o interior do Nordeste. A quarta-feira pode começar com geada nas serras gaúcha e catarinense e também na região de Bagé, mínima de 8 graus em Curitiba e 25 em Fortaleza, 13 em São Paulo e Belo Horizonte e 15 graus de mínima em Brasília. Tarde quente em Campo Grande, com 33 graus, 31 em Teresina, 34 em Palmas e 28 nessa faixa aqui de Brasília, BH, até o Rio de Janeiro, todas com tempo firme. Valeu, Anny, brigadão. Até amanhã. Até amanhã, boa tarde, bom trabalho para você. Obrigado. Olha só, confusão na Comissão Especial da Câmara, que discute o uso de maconha no Brasil para fins medicinais. Deputados bolsonaristas apresentaram um requerimento para adiar a discussão do tema. O presidente da comissão, deputado Paulo Teixeira, do PT, declarou que o pedido tinha sido rejeitado após votação simbólica. Ele foi contestado por deputados da base de apoio ao governo que pediram votação nominal. Foi quando o deputado Diego Garcia, do Podemos, que é vice-líder de um bloco que reúne 11 partidos de centro, se aproximou da mesa. A imagem mostra o braço do deputado em movimento. Paulo Teixeira diz que foi agredido por Diego Garcia. Esse deputado chegou aqui na frente e me deu um murro no peito. Me deu um tapa no meu peito. Eu vou pedir o filme. Você me empurrou. Deputado Diego Garcia negou a agressão, disse que só encostou a mão no presidente da comissão como uma reação à negativa de Paulo Teixeira de fazer a votação nominal do requerimento. Vamos voltar mais uma vez a Brasília para saber como é que está o depoimento, do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para a CPI da Covid. Já dura mais de 4 horas. Quem tem os detalhes agora ao vivo é o repórter Vinícius Leal. Vinícius, boa tarde e muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Tralli. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A reunião continua depois de uma interrupção de 10 minutos agora há pouco por uma discussão entre 2 senadores, Otto Alencar e Eduardo Girão. Nesse momento, os senadores cobram de Ernesto Araújo resgate aí de situações a respeito do caos em Manaus. E mais cedo, já se aproxima de 5 horas já de reunião aqui na CPI da Covid, mais cedo os senadores questionaram Ernesto Araújo sobre a atuação do Itamaraty para trazer insumos da China. O presidente da comissão, Omar Aziz, criticou a postura de Ernesto por não ter buscado o embaixador da China aqui no Brasil. Além da instrução permanente da Embaixada em Pequim para que atuasse nisso, no dia 15 de janeiro eu dirigi uma carta ao chanceler chinês, o ministro Wang Yi, pedindo seus bons ofícios para a liberação desse carregamento. E alguns dias depois o ministro me respondeu dizendo que faria todo o possível, e isso pouco depois veio a liberação do carregamento. Mas o senhor não conversou com o embaixador chinês aqui sobre isso? Não conversei com o embaixador chinês sobre isso. Aqui do lado, o senhor não teve... Sim. Podia ter conversado com ele e pedido ajuda a ele, não fez isso. O senhor preferiu mandar uma carta que demoraria alguns dias e a gente necessitando do IFA, Ela atravessar a rua, o senhor conversaria ou ele atravessaria a rua e conversaria com Vossa Excelência para tratar de um assunto tão importante. O ex-ministro Ernesto Araújo também foi questionado sobre o atraso na importação do ingrediente farmacêutico ativo da Índia, sobre se esse atraso se deu por causa da posição do Brasil na Organização Mundial do Comércio contra a quebra de patentes de medicamentos contra a Covid, que foi solicitada pela Índia. O ex-chanceler, o ex-ministro, ele negou. Esse movimento de oposição ao governo indiano prejudicou a obtenção de vacinas advindas daquele país? De forma nenhuma. Vossa Senhoria avalia que os atrasos nos envios dos insumos farmacêuticos ativos foram uma forma de retaliação da Índia contra o governo brasileiro? De forma nenhuma. Bom, Ernesto Araújo também foi questionado sobre a missão oficial do governo a Israel quanto àquele spray nasal, que era uma tentativa, uma possível forma de combate à Covid.
Essa viagem, na verdade, ao fim, ela não deu frutos ao governo, ela não deu resultados, acabou custando R$88 mil. Ele disse que, Ernesto Araújo disse que essa viagem tinha sido acertada entre o presidente Bolsonaro e o premier israelense Benjamin Netanyahu. Já o relator da comissão, Renan Calheiros, também perguntou sobre a questão do Ministério das Relações Exteriores não ter dado uma resposta à busca da Pfizer, ainda em setembro do ano passado, pelo governo para oferecer vacinas para o Brasil. E disse que também, Renan citou que o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, teve essa informação também. Ernesto Araújo disse que não deu continuidade a essa informação, que não levou ela ao presidente Bolsonaro. Aqui Vossa Senhoria atribui a falta ou grande atraso na resposta do Brasil ao contato da Pfizer para a venda de vacinas? Não tenho conhecimento do que possa ter motivado. Mas como? O senhor era ministro das Relações Exteriores. O seu embaixador recebe uma carta, né? A Pfizer comunicou aqui ao Brasil e ao mundo que não teve resposta nem expressão do presidente da Pfizer para a América Latina, nem contra nem a favor. O Ministério das Relações Exteriores não sabia disso? Sim. Depois de ter sido comunicado pelo próprio embaixador? Ninguém do governo o procurou para tratar dessa questão? Não, ninguém do governo procurou para tratar dessa questão. O senador Otto Alencar questionou Ernesto Araújo a respeito das diversas declarações do presidente Bolsonaro contra a vacinação, especificamente contra a vacina Coronavac. O ex-ministro preferiu não emitir opinião a respeito da fala do presidente e sequer a própria. Ele tinha sido perguntado se concordava com as opiniões do presidente contra a vacina. Por ele não responder, acabou isso aí irritando também os senadores. Vossa Senhoria era muito alinhado com a política do presidente. E na área de saúde, eu queria perguntar se naquele tempo que o presidente falava isso, Vossa Excelência concordava que virar jacaré, que não ia comprar vacina, que a vacina, enquanto ele fosse presidente, não ia comprar? O senhor tomou alguma decisão nesse sentido? Já que o senhor defende a vacinação como estava fazendo agora aqui? Eu sempre determinei, o Itamaraty executou tudo que foi necessário, tudo que nos foi demandado para a aquisição de vacinas. Jamais houve qualquer atitude, digamos... Ministro, a pergunta é se concorda ou não concorda. Não foi isso que eu perguntei. Senador, não quero concordar ou discordar de uma declaração, inclusive se o presidente declarou... Sim. Concordo com o presidente ou não concordo? Pergunta, Vossa Excelência fez agora uma declaração como se fosse o maior defensor da vacina, e não foi. Vossa Excelência brigou com a verdade. Fale a verdade, o que se exige de um chanceler é a verdade. Agora há pouco, a reunião continuando, Ernesto Araújo foi cobrado a respeito de esforços para fazer chegar no Brasil o oxigênio doado pela Venezuela durante a crise, o caos no abastecimento em Manaus, em que pessoas morriam asfixiadas nos hospitais. Ernesto Araújo foi perguntado se ele fez algum contato com a Venezuela. Ele disse que não, porque o oxigênio tinha sido doado da Venezuela ao Brasil. Depois foi perguntado se ele fez algum contato para agradecer esse gesto. Ele disse que não. Volto contigo, Tralli. Obrigado, Vinícius. Vinícius Leal, ao vivo, de Brasília, acompanhando a CPI da Covid. Obrigado, bom trabalho para você aí. E assim nós encerramos aqui o Jornal Hoje. Você acompanha outras notícias logo mais no Jornal Nacional e daqui a pouquinho já pode rever as nossas reportagens do JH no Globoplay. Muito obrigado sempre pela sua companhia. Se cuide e fique em paz. Uma ótima tarde para você.